Queridos, eu tenho uma palavra de Deus e eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Está no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 15 a seguir. Esse texto nos fala sobre um momento em que Jesus caminhava com os seus discípulos. Dois deles estavam saindo de Jerusalém para Emaús. E a Bíblia diz que estavam desapontados. Jesus havia falecido e foi crucificado, colocado no madeiro, passou ali cerca de 3 dias e ressuscitou ao 3º dia. E a Bíblia diz que durante esse período os seus discípulos ficaram de forma confusas, de forma desorientados. Jesus havia falado sobre aquele momento durante todo o seu ministério, ensinando, mostrando para eles o que iria acontecer, mostrando que ele precisava morrer, ressuscitar. Mostrou para eles que haveria o sinal do profeta Jonas, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importava que o Filho do Homem também passasse 3 dias e 3 noites no ventre da terra, E então Jesus foi falando para eles, mas aquilo tudo eles não conseguiam compreender aquilo. Até que a Bíblia diz que de repente acontece aquilo que Jesus falou. E eles não entendiam. Estavam confusos, decepcionados, desapontados, porque o Cristo que eles haviam acreditado o tempo todo, o Cristo que eles haviam buscado, confiado nos milagres, na cura, nas maravilhas de Deus, viram Jesus fazer sinais extraordinários, curar, ressuscitar, dar vista aos cegos, coxo, paralíticos, pessoas de todos os tipos de enfermidade, pessoas endemoniadas, pessoas que estavam destruídas completamente. Jesus ia lá, concedia perdão, restituía a graça a essa pessoa, trazia essa pessoa para o ciclo social, e Jesus foi fazendo um movimento. Os próprios discípulos foram acolhidos ali, agarrados, abraçados por Jesus. De repente, do dia para a noite, esses meninos estão praticamente desprotegidos. Jesus morre, as autoridades o matam, e agora cada um foi procurando um rumo. Pedro, diz o texto, João capítulo 21, chamou os outros para ir pescar. Disse: eu vou pescar, os outros vamos também. Então, 7 discípulos no capítulo 7, no capítulo 21 de João, no Evangelho segundo escreveu João, foram pescar. E 2 deles aqui está descendo de Jerusalém para Emaús. As pessoas saem de Jerusalém e vai para Emaús. Jerusalém simboliza comunhão, centro da vontade de Deus. Jerusalém simboliza lugar da esperança, da expectativa. Estavam com Jesus, entraram ali na entrada triunfal. Jesus entrou em Jerusalém, o povo gritava hosana. É o lugar da glória, o lugar da manifestação do Filho de Deus, lugar da vontade do Senhor nas nossas vidas. Mas às vezes as decepções, às vezes os desapontamentos, às vezes a nossa própria incompreensão, às vezes as nossas próprias dúvidas, a nossa própria incredulidade toma conta da nossa vida e a gente não consegue compreender o trabalhar de Deus, o agir de Deus. O próprio texto vai revelar, desde o versículo 1 do capítulo 24, que tudo isso estava tomando conta dos discípulos. Eles já não tinham mais esperança. Diz: nós esperávamos que ele iria redimir o seu povo. Então essa declaração já está dizendo que eles não tinham mais esperança. Então, sair de Jerusalém para Jericó é tudo isso. É a falta da esperança, é a falta da alegria, porque o texto diz que eles estavam tristes. Jesus pergunta: por que vocês estão tão tristes assim? Quando vocês vão ver eles descendo, o próprio texto diz que Jesus diz honestos e tardios de coração, ou seja, não estavam compreendendo o que a Bíblia diz.
não havia compreensão da palavra de Deus, do que a verdadeira Escritura diz. Então os discípulos estavam todos ali tomados por aquela dúvida, por aquela amargura, mas no caminho para Emaús apareceu Jesus. Jesus se apresentou ali para restaurar aquele caminho. Eu poderia dizer que é o caminho da restauração. Restauração da comunhão, da vida com Deus. Restauração das expectativas. Restauração da esperança. Restauração dos sonhos. Talvez é isso que você está precisando nessa manhã. Você não está compreendendo o agir de Deus. Às vezes surge uma enfermidade, surge um problema, surge uma luta, surge uma dívida, surge qualquer coisa na sua vida e você já perde a fé, perde a esperança e sai de Jerusalém para Emaús. Quer abandonar a cruz, quer abandonar o barco, quer abandonar Cristo, quer abandonar a igreja, quer abandonar tudo e aí você quer recuar. Você quer voltar atrás, você quer desistir da bênção e da esperança com Deus. E quando você está nesta estrada, quando você está indo para Emaús, oh glória, porque aparece o Cristo maravilhoso. E às vezes nós estamos tão tomados pela nossa incredulidade. Às vezes as nossas dúvidas estão tão grandes na nossa vida que a gente não consegue ver Jesus. O texto diz que Jesus andava com eles, mas eles não conseguiam perceber a presença de Jesus. Jesus andando no meio deles e dizendo: por que estáis tão tristes? E eles disseram: o senhor não sabe por que a gente está triste? O senhor é algum forasteiro, estrangeiro? Será que não ouviu falar das coisas que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém? Do que foi feito com Jesus, o Nazareno? As nossas autoridades o pegou e o entregou, ao julgamento, o prendendo, mataram a morte de cruz. E Jesus, me conta qual é a sua dúvida, o que você está sentindo, o que está lhe deixando? A tristeza, a falta de esperança, a falta de sonho, não deixava eles enxergar a presença de Jesus. Não deixava nem eles acreditar que Jesus havia ressuscitado quando as mulheres haviam testemunhado. Há tantas pessoas que estão tomadas pela dúvida, tomada por essa falta de sonho, de esperança, que até entrou numa depressão, numa tristeza terrível e está se afastando de Jerusalém, está se afastando da comunhão, está se afastando da graça, está se afastando da esperança que deveria ter na cruz e na graça de Cristo. Talvez nesta manhã, meu querido, você está vivendo isso. Você está vivendo a falta do sonho, da expectativa, da graça, vivendo momentos de tribulação, de angústia, de dificuldade, momentos de provação na sua história. E nessa manhã você está aí angustiado: o que eu faço? Pastor, o que eu faço para vencer isso? Estou decepcionado mesmo. E não está conseguindo perceber que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele está andando com você. E às vezes os seus problemas são tão grandes, as suas dificuldades são tão grandes, os seus desafios são tão grandes, que você já não está conseguindo perceber que Ele está ao seu lado. O texto diz que Jesus andava com eles e eles não reconheciam que era Jesus. Mas eu dou glória a Jesus. Eu louvo ao Cristo que eu sirvo, porque Ele sempre se manifesta aos seus filhos para nos restaurar, para nos dar esperança, para nos dar sonhos. E Jesus restaurou a fé desses dois rapazes. Sabe como? Caminhando com eles. Quando você caminha com Jesus, quando você anda com Jesus, quando você está no caminho da comunhão, quando você está no caminho da restauração, quando você está no caminho da bênção de Deus, meu irmão, seus sonhos são restaurados. Jesus andava com eles, indo de Jerusalém para Emaús, caminhando. E Jesus pega a Bíblia, a palavra,
e começa a explicar as escrituras para ele. A palavra de Deus, quando eu digo pega, não no sentido literal, porque os rolos naquela época eram muitos, né? Então, Jesus começa a fazer uso das escrituras, desde o Gênesis até Malaquias, desde o Pentateuco, da lei até os profetas. Jesus começou a dizer: ei, vocês estão tendo compreensão errada. Vocês estão duros de coração. Vocês estão assim porque vocês entenderam a Bíblia errada. Vocês compreenderam a Bíblia de forma errada. Vocês estão com compreensão equivocada das Escrituras. É por isso que vocês estão sofrendo. É por isso que vocês estão sem esperança. Muita gente, irmãos, se tivesse uma compreensão melhor da Bíblia, não estaria desapontado, não passaria problema nenhum. Às vezes nós criamos falsas expectativas quando o próprio Evangelho não nos prometeu essas expectativas. Por exemplo, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer. Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio dos lobos. Então, Jesus não prometeu vida fácil para ninguém, e a gente espera a vida fácil. Então, quando você espera a vida fácil, quando você espera que sua vida vai ser só um mar de rosa, você começa a se decepcionar. Você olha para Jesus e diga: ah, meu Deus, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, eu estou passando por isso. Porque você criou expectativas falsas, onde a palavra de Deus não falou. Porque tem gente que pregou errado para você, explicou errado para você. Só pegou as partes interessantes da Bíblia e leu para você. Anulou as outras. Por exemplo, você adoece, passa uma enfermidade. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Jó sofreu, gente. Jó tinha enfermidade, o camarada era crente. Se tinha um homem crente, era Jó. E Jó passou por quê? Tumores, perdeu tudo, ficou pobre, perdeu dinheiro, perdeu riqueza, perdeu fazenda, perdeu família, perdeu filho, perdeu tudo, e tinha um homem crente igual Jó. Quem é eu e você, se formos tentar comparar humanamente aqui a Jó? E Jó perdeu a comunhão, Jó perdeu a esperança, Jó perdeu o Deus que servia? Não. O que dizer de Paulo, que sofria um espinho na carne? Há quem diga que esse espinho na carne era uma cegueira. O que dizer de Timóteo, jovem pregador, um talento na mão de Deus e com problema de estômago terrível, onde Paulo recomenda fazer uso do remédio? Então, quando você olha para a Bíblia com a perspectiva do que Deus de fato ensina, quando você passa por um problema, quando você passa por uma luta, quando você passa por uma dificuldade, você não perde a esperança. Estou na luta, estou na prova, estou no problema, estou na dificuldade, mas estou com Cristo. Jesus está na minha vida. Aí Jesus pegou a Bíblia e começou a pregar para os discípulos. Ei, a Bíblia fala que ele tinha que padecer. A Bíblia diz que ele tinha que morrer. A palavra diz lá no livro de Isaías, e diz lá em Jeremias, e diz também em Malaquias, e diz em Zacarias. E Jesus foi mostrando para eles: olha aqui tudo que o Cristo tinha que padecer. O Cristo ia ter que ser, entendeu? Pregado na cruz, traído, ia ser vendido por moedas. Olha aqui, não tem nada errado não. Não foi as autoridades que o matou, foi ele que se entregou. E Jesus foi pregando as Escrituras. Vocês estão errados. Estão pensando que o Cristo ia entrar num cavalo branco, dominando tudo, arrebentando com Roma? Não, o Cristo veio, foi a morte de cruz, né? Entregou-se por nós. E aí foi mostrando tudo aquilo na palavra. E o texto diz que quando eles chegaram em casa, eles disseram um para o outro: nosso coração ardia. Quando ele explicava a palavra no caminho, era ele que estava falando com a gente. Descobriram que era Jesus. Porque Jesus não prega a palavra de Deus, ela não tem rodeios. A palavra de Deus não tem negócio de meia volta, de ficar tapeando você, não. A palavra de Deus te diz logo: ó, tu vai sofrer mesmo, tu vai sofrer por causa do meu nome. As pessoas vão te caluniar, vão se levantar contra você. As pessoas vão te odiar, vão te desprezar. Por causa da sua fé você vai enfrentar desafio, mas eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. No mundo vocês vão ter aflição, mas eu estou com vocês.
Bem-aventurado quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, quando disserem todo mal contra vós por causa do meu nome, por causa da minha palavra. Bem-aventurado até quando vocês forem mortos por causa de tudo isso. Mas eu estou com vocês. Em cada momento desse eu vou estar colado com vocês. É essa palavra que nós precisamos entender. Esse é o evangelho. É um evangelho só de dor, só de sofrimento, só de martírio? Não. Mas quando essas coisas acontecerem, saiba que nós somos bem-aventurados. Que Deus está na nossa vida. E quando vinham essas lutas, vinham os problemas, vinham os levantes, faça como o Alisson, que, né, o Alisson Santos canta na música, né? Responde cantando. Então, responde cantando. É a canção Faço, Refaço, né? Então, tá na luta, tá no problema, tá na dificuldade, entenda que Deus tem um projeto, Deus tem um propósito na sua vida. E é nesse caminho que você está, voltando para Emaús, que Jesus vai aparecer na sua vida. Está aparecendo agora através dessa mensagem. Deus não me colocou aqui nesse programa de rádio em vão. Todas as vezes que saio de casa, saio com um compromisso. Deus me dá uma palavra. Tem pessoas que estão precisando de uma palavra. Tem gente que está desistindo de Jerusalém. Tem gente que está desistindo do centro da sua vontade. Tem gente que está desistindo da sua bênção. E eu quero ser esse canal de bênção. Eu quero ser esse porta-voz da tua palavra. Porque quando você ouve a palavra, quando você ouve as escrituras, quando você dá lugar a Jesus, o texto encerra dizendo que quando eles conheceram que era Jesus que estava com eles, voltaram de Emaús para Jerusalém. No mesmo dia de noite, voltaram, testemunharam e foram viver a comunhão com os apóstolos. Você vai voltar. Em nome de Jesus, você vai voltar para a glória de Deus. Mas o nosso programa Mensagem da Cruz está encerrando e eu quero agradecer você pela audiência. Agradecer a sua casa, a sua família, agradecer aos amigos que sempre compartilham a nossa página. Nós temos a página aí no Facebook, Igreja Assembleia de Deus, né? Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Eunápolis. Você pode pesquisar aí que você vai achar. E você vai estar se inscrevendo na página da Assembleia de Deus e vai estar ouvindo o programa Mensagem da Cruz. Toda vez que a gente fizer ao vivo, a gente compartilha a live lá também. Renato Bromochenkel, esse é o nome que você pode entrar aí e encontrar a nossa página também e assistir o programa ao vivo pelo Facebook. Olha aí, você vai estar, não sou muito bonitão não assim, mas dá para você olhar para mim e assistir o programa aí. Assistir o programa pelo Facebook, né? Essas mensagens que a gente prega aqui, a gente posta lá no YouTube, nosso canal também, Renato Bromochenko, que você entra lá e compartilha também o nosso canal, curte lá, dá um like, né? Se inscreve no nosso canal, nos ajuda aí. Nós estamos aí trabalhando para que esse canal cresça, para que seja um canal de transmissão da bênção de Deus também para a sua vida. Então, se inscreve nas nossas páginas sociais. Eu estou aí no Instagram, estou aí também pelo Twitter, estou também no Facebook, né? Como perfil aí, o perfil e também a página no Face e também lá no YouTube. Estamos trabalhando em todas as redes sociais possíveis aí, para que a gente possa alcançar pessoas e abençoar essas pessoas em nome de Jesus. O programa Mensagem da Cruz chega ao final. Esse é o programa da Igreja Assembleia de Deus, mas amanhã estaremos de volta, tá? Tem uma palavra de Deus para você amanhã. Tenho certeza que amanhã será impactante aqui a palavra e a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós vamos agora agradecer a Deus por esse programa. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos nessa manhã. E até amanhã, querendo Deus, estaremos de volta. Você acabou de ouvir aqui na Rádio Vida FM o programa Mensagem da Cruz, um programa da Igreja Assembleia de Deus, de segunda a sexta, das 9 às 10 da manhã, aqui na Rádio Vida FM. Mensagem da Cruz.